Timóteo, estamos aqui a falar do 4 de janeiro. Houve esta greve dos trabalhadores e ali houve um grande massacre. Os portugueses massacraram muitos angolanos, mas aquilo, portanto, eclodiu e a resistência, a revolta parte daí até no dia da independência nacional. Que referência temos, que lições podemos tirar desta coragem, desta abnegação dos nossos irmãos da época sob o jugo colonial português? Timóteo. E o dia 4 de janeiro é uma data muito importante, não só para nós os angolanos, mas para a região. E hoje nós começamos a fazer uma análise mais apurada sobre o 4 de janeiro. Nós vamos começar a perceber de que existem muitas coisas que nós podemos aplicar porque nós vivemos sob o mesmo jugo, ou vivemos sob o mesmo jugo. Note que o 4 de janeiro ele é resultante através de uma greve trabalhista, né? Isto é, os trabalhadores das empresas da Cotonan, que era uma empresa belga que atuava aqui no território angolano, ele fazia a cobrança de vários impostos aos próprios angolanos, aos angolanos que trabalhavam aí. E depois existia um grande peso sobre os impostos, ou seja, um camponês para poder pagar o imposto mínimo na época era necessário pelo menos vender 10 sacos de algodão de 50 quilos. Então, quase tudo que era produzido era utilizado para os impostos. Ou seja, nós conhecemos que depois do longos anos de escravatura, o próprio colono ele adotou uma forma de escravatura legalizada, a que nós chamamos de trabalho forçado. Este mesmo trabalho forçado, ele foi instalado não só em Angola, foi instalado em Moçambique, em todas as colônias portuguesas. Só que, dentro dos angolanos, eu digo que o 4 de janeiro não foi um marco histórico do acaso, foi uma demonstração do sentimento de independência e liberdade, porque existe uma retórica que os filhos do MPLA que estavam lá em Portugal estudar trouxeram, disseram que não podemos ligar o 4 de janeiro como sendo o início da luta armada, porque era apenas uma revolução trabalhista. Mas, se nós formos analisar esta revolta que inicialmente parecia ser trabalhista, ela começou a ganhar um corpo reivindicativo, um corpo de libertação. Note que se o 4 de janeiro não é tido como sendo um marco histórico para o início da luta da libertação nacional, os portugueses não deveriam evidenciar esforço para bombardear várias cidades, fazerem muitos desaparecidos, começarem a perseguir vários sobas, começarem a destilar o médio e usar aqueles cipairos que tinham alguma aproximação com o povo para poder desfocar a atenção popular. Ou seja, se os próprios portugueses tiveram várias reuniões dentro da colônia portuguesa, se os próprios portugueses tiveram que sentar, tiveram que estimular as formas de proteção daquela comunidade portuguesa que estava em Malange, que estava em várias partes adjacentes à Baixa de Cassange, para a sua proteção, era porque existia, sim, uma luta coordenada. E note que, e é aqui onde eu vou começar a dizer, quando o Mano fala das lições, existia lideranças. E essas mesmas lideranças, muitas das vezes, eram as autoridades tradicionais. Nós vamos ver aí que existiram muitos sobas que foram decapitados, que foram degolados, porque eram tidos como sendo os grandes panteões, os grandes impulsionadores da própria revolução. Depois começamos a ver que esta mesma revolução, que parecia apenas um grupo de camponeses que estavam a reivindicar, ela começou a ganhar um espírito de expansionismo, ou seja, a conquista ou as revoltas do 4 de janeiro, ela começou a se expandir e começou a fazer com que os próprios indígenas, chamados pelos portugueses, os próprios nativos, começassem a ganhar territórios, começassem a ganhar zonas de influência. Note que até no final de janeiro, no princípio de 4 de fevereiro, existiam determinadas zonas que eram controladas necessariamente pelas massas grevistas, coordenadas pelos próprios nativos. Note que depois desses mesmos acontecimentos, o próprio regime português tinha que começar a aprovar novas medidas contundentes para poder desfazer, porque eles estavam a perceber que não era simplesmente uma revolta de camponeses, mas era um ideal de libertação, era um ideal
de que os próprios angolanos demonstravam de que a terra era deles e eles não poderiam continuar a trabalhar como escravos. E tudo isso que depois vamos ver que esse mesmo êxodo que vai se criar, porque houve vários bombardeamentos, houve várias perseguições, houve várias buscas, muitos começaram a se refugiar no Congo e muitos começaram a receber apoio de vários angolanos, de várias organizações que estavam instaladas lá no Congo. E depois, dentro dessa mesma luta, houve um ideal em que os próprios nativos diziam, por exemplo, né, que parecia ser comédia, mas diziam que não, nós podemos nos enfrentar contra os colonos porque as balas dos colonos é como a água. Ou seja, os próprios nativos começaram a criar ideias de luta, começaram a criar referências de luta. E tudo isso é que vai vir dar um seguimento naquilo que nós chamamos o início da luta de libertação nacional, mas que no fundo, se nós formos na profundidade dos fatos, ela não começa no 4 de fevereiro, mas começa no 4 de janeiro. Mas, como há um grande interesse da parte das elites, porque é assim, eles viam que os próprios nativos tinham uma grande vontade de mudança, eles estavam dispostos a ir até as últimas consequências pela revolução, eles começaram a manipular novos angolanos, que eram aqueles filhos que estavam a estudar em Portugal, que depois vieram e escreveram a história de Angola, intitulando o 4 de fevereiro como sendo o marco do início da luta de liberação nacional. Mas as lições que nós podemos tirar isso inicialmente é de que é necessário que haja um ideal de luta, é necessário que haja alguma união, é necessário que haja lideranças. E ao longo do debate nós vamos desenvolver esses temas, esses tópicos com mais profundidade.